Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder e hoje no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? Ele faz parte aí do nosso dia a dia, talvez acaba passando em branco, né? Acaba passando despercebido, mas é realmente um assunto muito mais do nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, para vocês terem uma ideia, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre porcentagem. Por exemplo, todo mundo tem salário, né? Todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, ou pelo menos, né, quem está empregado, ele tem salário, tem uma receita, tem um valor que ele recebe positivo no mês e ele também tem despesa. Então é uma maneira da gente saber quanto que representa cada tipo de despesa, em relação ao nosso salário. Por exemplo, eu ganho R$ 1.000, então eu tenho uma despesa de táxi, quanto essa despesa de táxi representa no meu salário, por exemplo. Tá bom? Espero que vocês gostem, a gente tem nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Um abraço, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Como eu falei na introdução do vídeo, a gente vai falar hoje sobre porcentagem e vamos falar sobre 5 ou 6 maneiras, mais ou menos, da gente falar sobre porcentagem. Então, só para fazer uma breve introdução aí sobre esse assunto, né, a gente está muito acostumado a escutar esses termos, mas na prática, né, às vezes a gente desconhece. Mas para você ter uma ideia do que a gente está falando, né, é muito comum a gente falar, por exemplo, 10% da população contraiu o Covid, X% dos funcionários de tal empresa trabalham com esse tipo de atividade, 13%, 15% dos brasileiros estão desempregados, enfim, né, a gente costuma ouvir muito esses termos, mas a gente não sabe na prática como eles funcionam. Então é isso que a gente vai ver. E só lembrando, no final do vídeo eu vou pegar uma dessas maneiras e vou fazer também na tabela dinâmica, ou seja, como que a gente faz o formato, né? Um dos formatos de percentual na tabela dinâmica, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. O primeiro tema que eu separei aqui para a gente falar, na verdade, a maneira mais simples é sobre a gente aplicar um percentual sobre um determinado valor. Mas só para a gente fazer um breve rascunho aqui, então toda vez que a gente falar sobre porcentagens, toda vez que a gente falar sobre percentual, vamos entender o seguinte: é um número dividido por 100 e que representa de uma maneira, né, uma fatia, uma parte de um número inteiro, uma parte de um valor, uma parte de uma população, uma parte de uma quantidade de um modo geral. Eu vou tentar explicar de uma maneira menos técnica, mas de uma maneira mais simples, né? Como eu falei, para que realmente eu consiga ser muito transparente aí na minha maneira de passar esse percentual. Então, como eu falei, toda vez que a gente disser percentual, a gente está falando de uma parcela, de uma parte, né, de um todo. E como que a gente determina isso? Como o próprio nome diz, percentual, né, ou porcentagem é por 100, é um número dividido por 100. Então, aqui no nosso exemplo, quando eu falo aqui 41,667% na verdade, eu estou querendo dizer que 41,667, por exemplo, dividido por 100. Qual que é a diferença entre esse número e esse número? A única diferença é que este número aqui, ele já está formatado no Excel para a porcentagem. Então, percebam que aqui, quando a gente clica na célula e ele tem o símbolo percentual aqui, é porque ele já está formatado aqui, né, da maneira percentual. Então, só recapitulando, vou tentar dar um zoom aqui, mas o zoom não foi na tela toda. Então, vocês imaginam o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho 41, né, eu tenho uma dízima periódica aqui de um número, né, de um valor percentual. Como que eu faço este número igualar a este número? Eu tenho duas maneiras de fazer isso, tá? Então, a primeira maneira seria pegando este número, então eu estou fazendo um cálculo, né, uma função, né, uma fórmula numa célula. Como eu já falei nos meus outros vídeos, ele precisa começar pelo sinal do igual.
Então, eu coloco o sinal do igual, faço referência ao meu número e divido ele por 100. Então, a divisão, como eu disse numa outra aula, eu vou colocar, inclusive, para alguns assuntos que eu mencionar aqui, eu vou colocar um cards aqui na parte superior, dizendo a que vídeo se refere, né, o assunto que eu vou abordar ali no momento. Neste caso aqui, eu coloquei um vídeo sobre as operações matemáticas, então eu vou deixar um card aí depois para vocês. Então, como eu disse, a divisão aqui no Excel ela é feita por meio da barra. Então, dividido, e eu vou dividir por 100. Por quê? Porque porcentagem é por 100, ou seja, é um número dividido por 100. Isso é uma maneira de eu demonstrar o valor de maneira percentual. Quando eu clico em OK. Então, quando eu pego esse número, deixa eu aumentar o número de casas decimais aqui, 41,667, que é um número inteiro, e quero converter esse número no número percentual, eu preciso dividir esse número por 100, porque porcentagem é um número dividido por 100. Então, assim, durante o nosso vídeo eu vou falar várias vezes para a gente poder fixar isso, essa definição principal do que é porcentagem. Então, uma vez feito a fórmula, ou seja, clico no F2 para fazer a auditoria da minha fórmula aqui e divido esse meu número por 100, eu estou convertendo ele numa maneira percentual. Só que vocês ainda percebam que esse número está diferente desse número. Por quê? Porque para converter esse número para este formato percentual, eu preciso obrigatoriamente clicar no sinal, no estilo de porcentagem aqui. Então, uma vez feito isso, aí sim ele converte o número. Aí a questão aqui são casas decimais. E aí ele converte o número para a porcentagem, ok? Então, essa é uma etapa da conversão de um número inteiro para o número percentual. Agora eu vou demonstrar aqui na prática como que a gente pega este percentual e aplica esse percentual a um valor. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou deletar minha informação aqui que eu tinha feito anteriormente para um teste e eu coloquei aqui do lado, tá? Assim, uma maneira simples. É como se fosse uma fórmula, na verdade. Então, eu coloquei aqui que o resultado ele é igual ao valor, que é este o valor, multiplicado, e aí na nossa, no meu vídeo passado, onde eu falo sobre as operações matemáticas, eu também digo que o asterisco ele representa a multiplicação aqui no Excel. Então, no caso aqui, a minha fórmula aqui, ela diz o seguinte, que o meu resultado, que esse resultado ele é igual ao meu valor multiplicado pelo meu percentual. Aqui no caso, o meu percentual é o 41,667. Fazendo isso na fórmula, como que a gente faz? A gente posiciona o cursor na célula e começa a nossa fórmula, Lembrando que eu também já falei no outro vídeo a diferença entre fórmula e função. Função é uma fórmula pré-definida, já pré-formatada do Excel, então é uma função. Fórmula, no caso, é quando a gente monta uma fórmula utilizando inclusive funções e números estáticos e variáveis, enfim, tá? Essa é a grande diferença. No caso aqui a gente vai montar uma fórmula, onde eu começo pelo meu sinal do igual, faço referência ao meu valor, 1.200, e vou multiplicar, utilizo o valor do meu asterisco, como a minha fórmula está dizendo, pelo meu formato percentual. Uma vez que o meu formato percentual, ele já está no formato correto, como eu falei, eu não preciso colocar porcentagem, eu não preciso dividir por 100, eu não preciso fazer nada, porque eu já fiz a minha célula inicial, original. Então, eu só faço a minha célula. E clico em OK. Então, analisando aqui o resultado do nosso cálculo aqui, ele chegou ao resultado de 500, por quê? Porque 41,667% de 1.200 representa R$500, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo, tá? A gente, só fazendo um teste aqui, vamos colocar R$1.000 aqui. Então, 41,667% de R$1.000 é R$417,67. Como eu falei no início, na introdução, porcentagem é uma parte de um todo.
Então, neste caso, é 41,667, representa R$ 416 neste primeiro exemplo, que é a multiplicação, né, de um valor, né, de um valor inteiro por um valor percentual, ok? Esse foi o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo, qual que é? O segundo exemplo é multiplicando, utilizando aquilo que a gente chama um fator. O que é um fator? Neste caso, é um número, né, um número que a gente define como se fosse uma porcentagem, dividido por 100. Então, se eu converter ele para o formato percentual, ele vai se tornar uma porcentagem. Se eu não converter, ele simplesmente vai se tornar um fator. E aí o sinal de fator, ele é o quê? Ele é quando a gente simplesmente pega um número, 41,667, e multiplica ele por um valor. Ou seja, na prática aqui, diferente da fórmula anterior, eu vou dar um exemplo aqui. Então, neste caso aqui, o nosso resultado ele vai ser o quê? Ele vai ser um valor multiplicado por um valor dividido por 100, sem que ele esteja formatado, né, da maneira percentual. Então, vamos lá para a nossa função. E aí vocês vão entender qual é a diferença em relação à porcentagem aqui, ok? Então, eu vou tirar o formato de porcentagem, eu vou tirar, né, nessa coluna, né, eu vou até excluir essa informação aqui para vocês entenderem o que é um fator aqui, ok? Vou apagar essa informação. Então, como eu falei, porcentagem, né, como a gente falou aqui no início, né, o que é uma porcentagem? É um valor dividido por 100. Então, neste nosso exemplo, quando eu estou mencionando a gente utilizar um fator, um coeficiente, vamos chamar de um coeficiente, de um fator, por quê? Porque é um resultado que a gente multiplica por outro. Então, a gente chama de coeficiente quando a gente utiliza essa informação para multiplicar, né, por esse inteiro, pelo valor que a gente quer extrair uma parte dele. Então, na minha fórmula aqui, ele diz que o resultado é igual a um valor, que é esse valor, multiplicado por um percentual, mais de né, da maneira inteira, dividido por 100. Então, vamos imaginar que o nosso percentual aqui, mais... Então, eu vou até colocar aqui, ó, percentual, só que de maneira... né, inteira, ou seja, o percentual inteiro. Vamos voltar naquele exemplo, 41,667, ok? Percebam que aqui, como ele não está formatado, como ele não está dividido por 100, ele está simplesmente um número inteiro aqui, só dessa maneira. Então, na fórmula ele diz o seguinte, que eu posso obter o mesmo resultado que o anterior multiplicando por, né, um coeficiente. Ele não precisa estar né, da maneira percentual, como a gente fez no exemplo anterior. Então, como que a gente faz isso? Então, eu começo pelo sinal do igual, multiplico, vamos aplicar a nossa fórmula aqui. Eu pego o meu valor e eu vou multiplicar o meu valor, né? Aqui a fórmula está falando, pelo meu valor percentual dividido por 100. Então, como eu estou multiplicando, e eu estou dividindo, né, vale lembrar aí na sequência aí na ordem natural das operações matemáticas, multiplicação, divisão, soma e subtração, né? Eu não lembro muito bem, mas eu acredito que multiplicação e divisão é independente a ordem dele, né? Você pode fazer multiplicação e divisão na mesma sequência e soma e subtração em outra. Se não for isso e alguém souber, quiser colocar aí no vídeo, pode colocar. Mas para mim, a gente pode até exercitar isso aí, a gente pode até fazer a operação das duas maneiras para ver se o resultado, a gente chega no mesmo resultado. Mas aqui na função, a gente pegaria este valor, que é isso que a fórmula está falando, o meu valor percentual, e vou dividir por 100. Novamente, o dividir a gente faz por meio da barra e eu vou digitar 100 aqui e clico em Enter. Ok? Então, a gente chegou na mesma maneira, no mesmo resultado, ou seja, 500. Né? Qual que é a diferença? A diferença é que a gente não formatou esse número para percentual, a gente não deixou ele formatado no estilo percentual.
a gente simplesmente fez a etapa anterior sem fazer essa configuração, ou seja, a gente pegou o valor percentual, dividiu por 100 e aplicou ele diretamente numa fórmula. Lembrando, então, multiplicação e divisão dentro da mesma função é indiferente a ordem. Se eu pegasse aqui, vamos até fazer um teste aqui para ver se realmente a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, se aqui eu colocando, por exemplo, a gente vai dividir por 100 primeiro, então eu vou dividir por 100 primeiro e depois eu vou multiplicar, ok? Eu vou fazer o contrário, eu vou dividir por 100 primeiro e depois eu vou multiplicar pelo percentual aqui. Então, vocês viram que a ordem multiplicação e divisão, ela não altera. Então, vamos voltar aí pro anterior que a gente fez. Então, recapitulando essa fórmula, o que é diferente da anterior? É que a gente não fez a nossa operação baseado num valor já convertido no percentual. A gente utilizou um coeficiente, ou seja, o que é esse coeficiente? É o valor da porcentagem dividido por 100, mas sem estar formatado no percentual. Então, na nossa fórmula, eu fiz exatamente isso. Eu peguei o resultado, que foi, vamos validar aqui, que foi o 1.200, então é o 1.200, o nosso resultado vai ser igual ao valor, que é 1.200, multiplicado aqui por B5, que é multiplicado por B5, que é o valor percentual, dividido por 100. Inclusive, eu poderia até fazer um ajuste aqui, caso eu quisesse, que é pegar aqui o B5, então vamos pegar aqui o B5 e dividir por 100 para deixar ele até muito mais semelhante com a nossa fórmula aqui. Então, beleza? Vamos clicar em Enter. Perceba que o valor do resultado não vai mudar. E ele ficou um pouco mais semelhante à nossa fórmula, que é o A5, que é o valor, multiplicado, né, pelo valor percentual, o valor inteiro, dividido por 100 e a gente chega no mesmo resultado, ok? Então, esse foi nosso segundo exemplo de como calcular a porcentagem. A terceira maneira aqui se chama variação percentual, quando a gente quer identificar a variação de um número em relação a outro. Então, independente se a gente está quais são esses números. O objetivo é exatamente a gente entender quais são as variações. Então, quando a gente diz, né, quando, por exemplo, tem alguns programas que mencionam, olha, a Covid, por exemplo, na média dos últimos 15 dias, teve uma variação de X%. Ele está basicamente utilizando, entre outras, essa maneira de calcular, para saber se está variando para cima, se está variando para baixo e qual que é o percentual. Então, aqui eu também coloquei uma formulazinha, como eu disse, essa fórmula eu coloquei só para a gente poder representar melhor aquilo que eu estou colocando na célula. Obviamente que eu não precisaria dessa fórmula, a gente poderia fazer referência direta. E para vocês entenderem o que eu coloquei aqui na fórmula, que uma variação percentual, o que ela é? Ela é um valor recente, então vamos colocar aqui, valor recente é o último valor, tá? O último valor é o valor mais recente, o valor que se quer chegar, então o valor que se quer chegar, e aí vocês vão entender no exemplo o que eu quero demonstrar aqui, dividido pelo valor mais antigo. Então, o que é o valor mais antigo aqui? O valor mais antigo é o primeiro valor, o valor de onde se quer partir. Então, vamos para o nosso exemplo propriamente dito. Então, aqui eu quero uma variação percentual onde eu quero o meu valor mais recente dividido pelo meu valor mais antigo, menos 1, né? Eu preciso colocar o menos 1 aqui na minha fórmula, e aqui novamente a gente vai formatar o nosso campo para a maneira percentual aqui, ok? Então, na nossa fórmula, vamos clicar no F2 para a gente entender a nossa fórmula novamente. Ele está dizendo o seguinte, que é o meu valor mais recente, ou seja, é o 100, dividido pelo meu valor mais antigo, ou seja, eu estou partindo, né? Eu estou partindo aqui, ó, do valor de 150 para chegar no valor de 100. No exemplo de baixo, eu estou partindo do meu 100 para o meu 150, e vocês vão ver qual que é a diferença. Então, vamos lá. No meu primeiro exemplo, eu estou partindo de 150 para 100, ou seja, se eu tinha 150 e agora eu tenho 100, ele caiu, né? Então, deixa eu até formatar o segundo aqui. Então, vamos lá, recapitulando. Então, a minha fórmula que ela diz e aí é uma fórmula que eu coloquei para facilitar o entendimento, ok?
você não vai ver, só vale lembrar que você não vai ver nenhuma fórmula com essa nomenclatura nas referências aí bibliográficas, aí, vamos chamar assim. Na verdade, estou colocando de uma maneira que eu consiga, né, fazer com que você entenda melhor essa questão do percentual. Então, como eu falei, dentro da variação percentual, eu estou pegando o meu mais recente, que é o 100, dividindo pelo mais antigo, tirando um depois desse estado, e é diferente do anterior, eu preciso sim respeitar essa ordem. Então, primeiro, como eu falei, multiplicação e divisão, soma e subtração. Então, aqui no caso, por isso que ele tem um parênteses aqui, porque primeiro eu preciso colocar a minha divisão e depois eu coloco a minha subtração, ok? Então, aqui sim eu tenho que respeitar essa ordem. Então, como eu falei, então se é o mais recente dividido pelo mais antigo, menos 1, eu vou chegar a menos 33%. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo hipotético. Vamos imaginar que quando um programa de televisão coloca que na última média calculada, vamos imaginar, houvesse, infelizmente, 324 mortes, né, de Covid aí na última média calculada aí, no último levantamento feito. E vamos imaginar, eu vou até mudar aqui para inteiro, tá? Então eu vou mudar aqui o nosso percentual aqui, eu vou formatar essas duas células aqui para deixar ele em número inteiro, que aí é uma maneira de eu demonstrar para vocês o seguinte: aqui tanto faz a gente trabalhar com o número inteiro, trabalhar com um número formatado em moeda, enfim. A ideia inicial aqui é a gente demonstrar como que a variação de um número em relação ao outro, como a variação de um valor em relação ao outro, como que a gente faz esse cálculo. Então, vamos pegar o exemplo novamente aqui, vamos até pegar um exemplo positivo aqui, né? Um exemplo otimista. Então, vamos imaginar que no último levantamento que foi feito, tivesse sido apontado 324 mortes pela Covid, infelizmente. Mas que as pessoas estão se cuidando, as pessoas estão fazendo a lição de casa e, em função disso, em função de todas essas ações preventivas, essas ações de cuidado, na semana seguinte, a gente tivesse identificado, apesar de tudo, de 100 mortes, ainda são mortes. Na verdade, esse número deveria ser 0, na verdade. Esse número passou a ser de 100 mortes do último levantamento para cá. Então, isso representa que houve uma variação de menos 69% em relação à quantidade de mortes, ok? Só para a gente exemplificar de novo, qual seria o melhor cenário, para a gente poder calcular? É que a gente tivesse zero mortes. Esse seria o ideal. Então, pegando este como exemplo, se a gente tivesse tido na semana, anterior 324 pessoas falecidas e hoje, na posição atual, a gente tivesse zero, isso representaria que houve uma variação de 100%, ou seja, todas as pessoas, ou quantidade de pessoas que zerou essa posição, ou seja, 100% dessas pessoas, ou seja, a mesma quantidade dessas pessoas, não faleceram mais em função da Covid, ou seja, se tem um termo que o pessoal usa muito, se erradicou, eu acho que esse é o termo correto, se zerou a posição de falecidos, vamos imaginar que todo mundo já tivesse sido vacinado. Então, esse é um exemplo. No segundo exemplo, como eu falei, então se a gente estiver partindo de 100 para 150, por exemplo, vamos arrastar a nossa fórmula aqui. Então, se a gente estivesse partindo de 100 para 150, a gente teve um acréscimo
50%. Se a gente tivesse, então vamos brincar aqui um pouquinho com os números. Se a gente tivesse partindo de 50, né, para 150, ou seja, teve um acréscimo de 200%. Se a gente tivesse partindo de 150 para 150, não houve variação, ok? Então, o exemplo aqui, a ideia deste caso aqui é fazer exatamente isso, demonstrar qual que é a variação de um número em relação ao outro, ok? O nosso próximo exemplo, a gente vai falar aqui sobre porcentagem do total. E essa maneira da gente poder demonstrar, para mim, é uma das maneiras mais utilizadas, principalmente nas companhias, porque realmente a ideia sempre é a gente olhar um número em relação a um total. Então, por exemplo, uma empresa ela quer saber quanto que as vendas dela em relação às vendas do mercado, né, o quanto representa. Então, você imagina que o mercado de um determinado produto represente 100%. E quanto que as vendas que ela faz representam em relação ao mercado. Então, vamos pegar um número preciso e baixo para a gente representar isso. Imagina que 10%, né, 10 produtos sejam vendidos no mercado. Se eu vender 2 produtos, eu estou vendendo 20% desse mercado. Então, por isso que essa é uma prática muito utilizada, né, no mercado. Mas vamos no nosso exemplo, depois a gente dá uma variada aqui em relação aos números. Então, eu peguei como exemplo um exemplo também muito comum, ou pelo menos deveria ser muito comum aí no nosso dia a dia dentro de casa, principalmente, que é em relação a como que a gente faz a gestão das nossas finanças pessoais. Como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio desses cálculos, né? Entre outras maneiras, por meio desse cálculo. Então, vamos imaginar que você tivesse uma planilha financeira, um fluxo de caixa, futuramente a gente vai falar sobre fluxo de caixa também, mas vamos imaginar que a gente tivesse um fluxo de caixa e o nosso fluxo de caixa, né, fluxo de caixa, só para fazer um breve resumo, é onde a gente coloca, né, todas as nossas receitas, todas as nossas despesas, para a gente poder identificar, né, no que a gente está gastando, de que maneira a gente está gastando, quanto a gente está gastando. Então, isso é um fluxo de caixa. Mas, de uma maneira resumida, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Então, eu coloquei o seguinte, vamos imaginar uma situação onde a gente tivesse como salário R$ 1.200 e tivesse no mês, ao longo do mês, essas despesas e tivesse um valorzinho aqui que no final ele sobrou para a gente poder fazer poupança, né? E aí, poupança não é investir somente em poupança. Poupança é a gente poupar esse valor, né? E a gente poder investir esse valor, seja ele em qual investimento for. A gente também vai falar sobre isso, né? Futuramente, numa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no canal. Então, vamos imaginar que é um valor que restou e a pessoa queira investir, queira poupar, seja investir numa poupança, num CDB, seja investir em ações, seja investir num fundo, em FI, em fundos imobiliários, enfim, independente disso. Mas que sobrou um valor aqui. Então, lembrando, né, voltando aí no primeiro exemplo, na primeira explanação que eu fiz sobre porcentagem sempre vai ser um número que representa uma parte de um todo. Então, um todo aqui, no caso, são R$ 1.200. Então, a gente vai pegar o quanto cada tipo de despesa, ou no caso aqui, uma receita, porque isso aqui sobrou, né? Vou até pintar ele de azul aqui. Então, esse aqui é azul, isso aqui é vermelho, porque isso aqui é uma despesa, ou são despesas isso aqui. Então, isso aqui também é azul, porque isso aqui também é uma receita, isso aqui é o salário. Mas, enfim. Então, aqui numa formulinha que eu coloquei do lado também, né, a minha fórmula, deixando claro, tá? Não é uma fórmula matemática aplicada pelo mercado, com essas denominações, é a minha fórmula, é a maneira para que eu consiga passar para vocês a maneira mais fácil de fazer isso. Então, nesse percentual do total, basicamente, o que a gente vai fazer? Dentro dos 100%, né? E aí essa somatória ela precisa, né, ser o 100%, tá? Senão esse número ele não vai representar de maneira certa. Então a gente viu aqui, por isso que no final eu coloquei os R$ 20, porque ele tem que fechar o 100, né? O 100 que é o todo. Então eu preciso dizer, olha, quanto que, eu vou até apagar aqui,
quanto que isso aqui representa em relação ao meu total, quanto que isso representa em relação ao meu total e sempre em relação ao meu total. Então, esse sempre é o objetivo, é sempre eu dizer, olha, desse valor representa X, para que você saiba, para que a gente saiba quanto que a gente está gastando, qual que é o percentual de gasto em relação ao nosso salário. E aí, fazer um planejamento, e falar, entender como que a gente pode diminuir, que ação que a gente pode tomar em relação às maneiras para poder reduzir esse valor, ok? Então, vamos lá. Bom, então no caso do formato percentual, como que a gente vai fazer? No formato percentual, a gente vai utilizar essa funçãozinha aqui e a gente vai acrescentar a porcentagem do valor. Então, se ele já tiver formatado, não vai precisar colocar o formato na sequência. Então, vamos lá. Então, minha fórmula diz que porcentagem do total é igual a minha despesa dividido pelo meu valor total, ok? Então, eu clico em Enter. Aumenta a quantidade de casas decimais. Como ele já está formatado em percentual, ele já entendeu, ok? Neste caso, nessa situação, como eu tenho uma informação aqui à minha esquerda, eu vou arrastar até a minha última informação. O que a gente percebe? A gente percebe que os números aqui eles estão meio sem sentido, Não faz muito sentido 200%, 150%. Por quê? Porque quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente precisa fazer um ajuste aqui na nossa função, que é o quê? O porcentagem do total, como o próprio nome diz, é uma porcentagem sempre do total, sempre em relação ao total. Então, como a gente faz para que a nossa fórmula ela fique ajustada para sempre olhar essa despesa em relação a esse total? A gente vem aqui, clica em F2, identifica qual que é a célula do total aqui, no caso, a célula do total. A gente vê que aqui ela está vermelha, a circunferência da célula ela está em vermelho, então o vermelho é o B4. E o que eu faço? Eu clico em F4, porque em F4, quando ele coloca o sinal discípulo na frente da coluna e na frente da linha, é uma maneira dele dizer para esta célula ficar estática na minha função, na minha fórmula aqui. Então, ou seja, toda vez que eu arrastar, ele vai, pelo menos nesta parte da fórmula, sempre fazer referência ao 1200. Clico em Enter e agora sim eu vou pegar a minha fórmula e vou arrastar a minha fórmula para o final, ou então dois cliques rápidos aqui para ele ir até o final. Agora sim, agora ele fez sentido. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui, que eu preciso observar, é que esse meu total, quando eu tenho o meu cursor marcado aqui, perceba que aqui embaixo, ele precisa marcar 100%. Por quê? Porque eu estou fazendo esse valor em relação ao total, desde que, obviamente, que essa somatória também chegue nos 1.200. Senão, a gente vai estar comparando uma coisa com a outra e não vai fazer sentido, ok? Então, dessa maneira, a gente chega no quanto representa cada um em relação a esse total. Então, se a gente fosse avaliar, se essa fosse uma situação real, então o que eu diria? Que, neste caso, neste exemplo, a pessoa está gastando 41,67% do seu salário com o supermercado. Está gastando 8,33% deste salário com vestuário. Está gastando 16, quase 17%. E aí vamos até reduzir as casas decimais, só para, geralmente a gente trabalha no máximo com uma casa, porque fica mais fácil de interpretar esse número. Mas vamos até diminuir mais um aqui, só para ficar um pouco mais simples a gente poder analisar. Então, ou seja, eu gasto 42% de supermercado, gasto 8% de vestuário, gasto 17% de combustível, gasto 25% de educação. A gente sabe que educação não é um gasto, é um investimento, mas às vezes a gente precisa rever. Então, por exemplo, aqui 25% do salário com educação. É lógico que tem uma série de variáveis que a gente precisa analisar, o objetivo dessa aula não é este, mas existem algumas maneiras da gente poder reduzir esse valor, como mudando de escola, mudando de curso, enfim, é um exemplo. E aqui, outra questão, 7% de entretenimento. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer, por exemplo, um número que eu acho que talvez esteja um número um pouco alto, e que não necessariamente é algo que é primeira necessidade, seria gasolina, ok? Então, por exemplo, 17% de combustível em relação ao salário, eu acho um número
um pouco alto. Mas, como eu falei, o objetivo não é a gente discutir isso. O objetivo é a gente chegar nos números e tentar interpretar esses números, tá? Então, eu espero que vocês entendam este exemplo, o quanto representou, né, o como que representa cada um desses números em relação ao total. O nosso próximo exemplo aqui é o seguinte. Eu peguei um exemplo aqui, que se eu não me engano, eu acho que é 6%, tá? Se não for também, né, pode colocar aí nos comentários que não é 6%, mas a ideia é só colocar o exemplo aqui. Então, 6%. Então, vamos imaginar que a gente tenha na nossa folha de pagamento um desconto de 6% de INSS. Então, vamos pegar o mesmo exemplo anterior. Então, a gente vai pegar os 1.200 de salário, a gente vai ver qual que é o valor do nosso desconto e qual que é o valor do nosso salário líquido. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá, novamente, eu tenho um salário de 1.200, então eu vou pegar aqui na minha função, então vamos pegar aqui, ó, o valor líquido, que é este valor, ele é igual ao meu valor, que é esse valor, então vamos pegar, vamos até acrescentar aqui, ó, valor salário, neste caso, tá? Neste exemplo, tá? É o valor salário multiplicado por 100% menos o meu desconto. Tá? Então, só para a gente exemplificar, se a gente fosse colocar isso no nosso exemplo aqui, seria. Então, vamos lá. O meu desconto aqui é 6%. Então, uma das maneiras de eu fazer isso seria o quê? Então, vamos dar um F2 aqui novamente, seria pegar o valor do meu salário e multiplicar diretamente pelo meu percentual. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu estou multiplicando o meu salário vezes o meu percentual e aqui ele já me passa o valor do meu desconto. O valor do meu desconto. E aí, basta eu, na minha função aqui, pegar o valor do meu salário menos o valor do meu desconto. Foi isso que eu fiz aqui. Então, o valor do meu salário, que é o B7, menos B8, que é o valor do meu desconto. E aí, eu chego no meu salário líquido de 1.128. Mas, como eu coloquei aqui, uma outra maneira da gente fazer isso, né, rapidamente seria pegando, né, ou seja, o valor líquido é igual ao valor do salário líquido é igual o valor do meu salário vezes 100% de um todo, e aqui é 100% mesmo, 100% de um todo menos o percentual de desconto. Então, vamos colocar isso na nossa forma. Então, o valor do salário líquido é igual. Então, vamos colocar igual. O valor do salário é esse aqui, vezes, sinal do asterisco, ok? 100%. E aí aqui, como a gente está utilizando uma multiplicação aqui eu preciso resolver primeiro a minha subtração para depois multiplicar, ok? Então a gente não pode esquecer, né, a ordem das operações, né, a sequência de execução das operações matemáticas. Então, vamos lá. Então é o meu salário, que é o B12, vezes, e aqui eu preciso abrir o parênteses e colocar 100%, ok? Menos o valor do meu desconto. Qual que é o valor do meu desconto? 6%. Então, vamos colocar aqui, ó, 6%. E vou fechar o meu parênteses. E clico em Enter. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu peguei o valor do meu salário e eu quis aplicar no valor do meu salário um percentual de desconto. Só que eu já queria ter o meu salário líquido. Então, como que eu faço aqui? Eu pego o meu valor do meu salário e multiplico pela diferença. Qual que é a diferença? É o 100 menos o meu valor do desconto. E aí eu chego no meu valor líquido, ok? Diferente, eu vou deixar essa planilha disponível, eu vou deixar o link na descrição, né, para que vocês possam exercitar, para que vocês possam realmente fazer esse exercício, né? Eu sei que pode ficar um pouco confuso comparado com os anteriores, mas neste caso, neste exemplo, o objetivo foi chegar no valor líquido mesmo, né? Eu demonstrei aqui como que a gente aplica, né, como a gente gera o valor do desconto e como que a gente deduz o valor, né, do desconto sobre o valor total. Eu demonstrei aqui do lado. Aqui o objetivo foi, para quem quer se aprofundar, entender como que consegue fazer essa conta rapidamente. Então, pegar o valor do salário e multiplicar por 94%.
É isso que a fórmula, né? E aí, quando você tem essa fórmula de cabeça, você já aplica direto. Ao invés de você pegar o valor 1.200, pegar 6% e fazer menos, você já aplica o valor do salário pelo 100% menos o valor do desconto, ok? Então, este foi o objetivo. A gente chega no valor do salário aqui, ok? Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo foi fazer com que a gente consiga, e aí eu vou até mudar os percentuais aqui para não confundir com os exemplos anteriores, ok? Então eu vou colocar aqui 10%, eu vou colocar aqui 3.000, por exemplo. Então, beleza. Então vamos lá. Neste exemplo aqui, qual que é a ideia? É a gente aplicar um percentual no total. Ou seja, neste exemplo anterior, o objetivo foi a gente pegar esse percentual e deduzir esse percentual de 1.200, ok? Então, chegar a 1.128. Neste exemplo, é o contrário. Eu quero acrescentar este 10% nos 3.000 de salário inicial. Então, vamos lá. Então, como que a gente faz isso? Então, de duas maneiras. No primeiro exemplo, eu vou clicar no F2 aqui. Então, eu vou até deletar minha função, a gente começar a função de novo. Então, eu quero pegar 10%, colocar 10% mais nesses 3.000 reais. Então, o que eu faço? Começo pelo meu sinal de igual, pego o meu valor inicial e multiplico, ok? Multiplico pelos 10% aqui. Okay? E aí, como eu cheguei no meu valor, então vamos colocar aqui, no anterior estava desconto, então eu vou colocar aqui, ó, acréscimo. Okay? Acréscimo. Isso. Então, vamos lá. Então, eu quero pegar o meu salário de 3.000, acrescentar 300 reais, e aqui eu faço a conta. É o quê? É o B7 mais o B8, ok? Então, 3.000 mais 300, 3.300. Então, essa foi uma maneira de eu acrescentar nesse valor 10%, ok? Diferente do anterior, como eu disse, que é subtrair um percentual do valor. E coloquei também uma fórmula para quem quer se aprofundar e fazer isso por meio da fórmula. Colocar uma fórmula para que você também faça isso de cabeça. Então, no resultado da minha fórmula aqui, o valor total é o quê? O meu valor inicial vezes o valor da porcentagem aqui, que é os 10%, ok? Dividido por 100 mais 1. Lembrando que este cálculo aqui, ele tem que ser executado primeiro, essa operação, porque eu pego o meu valor percentual, ou seja, o valor aqui não é a porcentagem, tá? Aqui no caso é 10 dividido por 100, e depois que eu tiver esse resultado, eu vou somar ele com 1 e o resultado disso eu multiplico pelo meu valor inicial. Então, na prática aqui, como que é? Então, vamos lá. Na prática aqui, vamos colocar aqui, ó, meu valor total, ele vai ser igual, e aí vamos lá. O meu valor inicial, então vamos lá. Meu valor inicial, 3.000, multiplicado, e aí eu vou abrir meu primeiro parênteses, multiplicado por... Qual que é o meu valor percentual? Então, é valor aqui, não é porcentagem, é valor inteiro. 10 dividido por 100, ok? 10 dividido por 100. Vou fechar aqui. E aí, vocês percebam que a gente tem 2 parênteses aqui. Então, eu preciso abrir novamente um próximo parênteses aqui. E vou, no final dele, somar aqui mais um. Ok? E fecho o segundo. Abri um aqui, fechei um aqui. Abri o outro aqui, fechei o outro aqui. E clico em Enter. Ok? Então, aqui a gente já tem o nosso valor, o nosso resultado total. Ou seja, o B7, que é o meu valor inicial, está aqui, multiplicado pelo valor da porcentagem, que é 10, dividido por 100, somado mais 1. Ok? Então, o resultado dessa fórmula
a gente chega em 3.300, que é a mesma maneira que a gente foi feito aqui, ok? E como eu falei no nosso exercício aí, eu colocaria, né, uma maneira da gente fazer isso pela tabela dinâmica. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como que eu montei essa tabela dinâmica e se vocês viram aqui que eu tenho um resumo aqui, esse resumo eu vou deixar esse resumo aqui também na planilha, mas provavelmente semana que vem eu faço uma live e nessa live eu vou explicar como que a gente estrutura essa planilha, essa parte de comissão de vendedores aqui. Bom, a gente vai fazer o seguinte agora, conforme eu prometi lá no início do meu vídeo, eu pegaria uma dessas maneiras, né, do cálculo percentual para a gente fazer por meio de uma tabela dinâmica. E eu escolhi aqui a porcentagem do total para a gente poder fazer esse cálculo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar minha tabela dinâmica aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou deixá-la exatamente da maneira que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Posiciono numa célula, ok? Então aqui é o meu gabarito, eu poderia simplesmente copiar e colar do lado, mas não, eu vou criá-la novamente. Então eu vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica e vou fazer referência aos meus campos aqui. Então no meu porcentagem total, que é a maneira que eu escolhi para fazer a tabela dinâmica, eu vou escolher desde o meu cabeçalho até a poupança aqui, não vou colocar o meu total aqui, porque a própria tabela dinâmica ele já consolida, né, e ele agrupa. Então, vamos lá. Então, eu escolhi a minha área e eu vou escolher o OK, porque ele vai me demonstrar a minha tabela dinâmica, podemos dizer aqui o meu assistente de tabela dinâmica aqui. E o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou pegar os meus campos, que são só os campos que eu já tenho lá na tabela que eu utilizei para calcular minha tabela dinâmica, e eu vou arrastar o meu campo descrição para baixo, ok? Que são os campos dos meus tipos de despesa ou da minha receita aqui, e o meu campo valor eu vou levar para o meu campo valor. Então, primeiro ajuste que eu preciso fazer aqui, eu preciso tirar o meu salário aqui, porque ele está somando aqui o meu salário. Então, eu tiro o salário aqui da marcação para que eu chegue nos R$ 1.200. Esse é o primeiro ajuste que eu vou fazer. O segundo que eu vou fazer é exatamente converter esses valores para percentual. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu campo de soma de valor, clico na minha setinha aqui ao lado, venho em configuração do meu campo, e aqui em configuração do meu campo eu uso uma aba muito pouco usada, na verdade, ou bem pouco usada, ou quase nunca utilizada, e que é de pouco conhecimento das pessoas. Então eu vou usar aqui essa aba mostrar valores como, e aqui dentro dessa aba eu clico na seta, né, da opção mostrar valores como, eu clico na seta ao lado e vou escolher porcentagem do total geral. Quando eu clico aqui e clico em OK, ele já converte os meus valores para porcentagem do total, no caso semelhante a essa minha tabela. Então, para deixá-la igual aqui, eu vou classificá-la. Então, eu vou classificá-la de ordem. Deixa eu classificar ela aqui, mais opções de classificação. Então, eu vou classificá-la em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, e eu vou utilizar o meu campo soma de valor para eu poder classificar. Então, agora sim, eu deixo ele do maior para o menor percentual, copio, vou copiá-la daqui, vou vir aqui em percentual, vou clicar aqui embaixo e vou colar ela aqui, e a gente vai validar. Então, 41,67, 25, por exemplo, eu tenho aqui, 16, eu tenho aqui, 8,33, eu tenho aqui, 6,67, tem aqui, e 1,67, eu tenho esse valor aqui, ok? Então, essa foi a maneira que eu mencionei no início, que eu faria um dos tipos de cálculo de porcentagem aqui na tabela dinâmica, ok? Então, esse foi o objetivo dessa aula. Eu sei que ela ficou um pouco longa, né? Mas realmente para a gente falar nessa profundidade, né? E com essa variedade, né? Com essa quantidade de opções para a gente poder calcular, realmente ela não tinha como ser mais curta mesmo. O importante é que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e se ficou dúvida, vai lá, né? Vai aí no canal, vai nos comentários, coloca qual é a sua dúvida, e como eu falei, se eu tiver demanda, né? Se eu tiver pessoas que queiram entender um pouco mais sobre isso, eu vou fazer uma live somente sobre esse assunto.
tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou até aqui, e como eu digo sempre, não deixa de me prestigiar, né? A maneira simples de poder realmente me prestigiar é se inscrevendo no meu canal, é compartilhando esse conteúdo com as pessoas que vocês acreditam que pode também se interessar e gostar, ou que até precisam ter conhecimento sobre, né, esse assunto que eu tratei hoje aqui. Então, realmente, você fazer isso são pequenas ações, mas que para mim vão gerar muitos resultados. Primeiro porque o YouTube, ele entendendo que está tendo um engajamento maior nos meus vídeos, ele também vai levar os meus vídeos para o maior número de pessoas, tá bom? Obrigado e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Obrigado!